Leading Futures Moonshot Strategy. Apresentado por Simnetics. Bem-vindos e bem-vindas ao quarto episódio da segunda temporada da série Leading Futures organizada pela Simnetics. Meu nome é André Coutinho e no episódio de hoje convidamos o André Campos, o Ciro Vives e o Paulo Bruscato do Sebrae Rio Grande do Sul. O Sebrae é uma agência de desenvolvimento brasileira há mais de 50 anos atuando no apoio aos empreendedores e pequenos negócios, na melhoria do ambiente de negócios e na transformação dos territórios. Nosso objetivo aqui neste episódio é entender como que o Sebrae Rio Grande do Sul vem empreendendo mudanças no estado, apostando em missões de longo prazo, economias portadoras de futuro e ecossistemas formados por coalizões público-privadas. Mas antes de começar esse nosso episódio, eu vou pedir para que os nossos convidados aqui se apresentem, né? E respondendo a seguinte pergunta, né? Qual que é a sua missão, tanto pessoal como também junto aí ao Sebrae Rio Grande do Sul? Vamos começar aqui estou aqui olhando minha tela aqui, vamos começar pelo André Campos. Bem, bom. Muito obrigado pelo convite, André, Simnetics. É muito importante a gente poder falar sobre esses temas. Em nome do Sebrae, agradeço a oportunidade. Bom, meu nome é André Campos, eu tenho uma longa trajetória aí no sistema Sebrae. Eu completei nesses meus 32 anos de Sebrae. Desses 32 anos, 30 deles dedicados a posições de liderança, um planejamento ou gestão da estratégia. Enfim, então eu acompanhei aí várias e várias mudanças que aconteceram ao longo do tempo, né? No que diz respeito à evolução, não só do Sebrae Rio Grande do Sul, mas do sistema Sebrae, transformando hoje nessa agência de desenvolvimento muito bem colocada. Eu te diria que assim, o nosso grande objetivo, respondendo a tua pergunta, né, tanto pessoal quanto profissional, é poder contribuir não só mais para o desenvolvimento das pequenas empresas, mas para o desenvolvimento do Estado como um todo, de ter um país mais organizado, produtivo e principalmente competitivo. Muito bem, vamos aqui para o Ciro. Obrigado, André. Muito bem, boa tarde a todos. Prazer estar aqui, Coutinho, participar dessa edição aqui do podcast. Eu sou Ciro Vives, eu sou responsável pela gerência da Regional Sul do Sebrae, que fica localizada no extremo sul do estado do Rio Grande do Sul, onde atendemos aqui em torno de 33 municípios numa área de quase 500 quilômetros quadrados. Então, é um território bastante vasto e, ao mesmo tempo, bastante potencial para o desenvolvimento das estratégias que nós temos enquanto Sebrae. Eu estou no Sebrae há 8 anos, nessa posição de liderança, completei agora em fevereiro esses 8 anos, e penso, assim como o André, que o nosso objetivo, não só o individual, mas como instituição, é poder promover o desenvolvimento de um território para tornar esse território mais próspero, tornar esse território mais desenvolvido e, ao mesmo tempo, as empresas, pessoas e instituições que operam ali tenham um processo de prosperidade ao longo desse tempo. Então, a nossa ideia enquanto agentes de desenvolvimento, ela se dá nesse sentido. Muito bem. Paulo Bruscato. André Coutinho, prazer estar contigo aqui, obrigado pelo convite, cumprimentar aí o André Campos e o Ciro também, nossos colegas aqui do Sebrae. Eu tenho uma trajetória de 30 anos no Sebrae, 11 anos aqui à frente da Regional Metropolitana. Antes disso, ocupei várias posições, áreas de soluções, planejamento, coordenações setoriais. E ao longo desse tempo, né, a gente começa a ver o quanto que o Sebrae ele é um instrumento de desenvolvimento econômico, desenvolvimento de política pública e fica à disposição do crescimento do nosso país. Eu sou economista de formação, né, também meus pós-graduações também são nessa linha de economia empresarial e de desenvolvimento, né? Então, assim, aí existe uma convergência muito grande entre o meu propósito pessoal, a minha área de formação e o que eu me deparo como desafio aqui dentro do Sebrae, que é realmente ser um indutor aí do desenvolvimento da região onde eu estou estabelecido, do estado do Rio Grande do Sul e do país, né? Um país aí
que penso que já virou essa chave do subdesenvolvimento, né? É um país emergente e tem tudo para fazer, né? E o Sebrae realmente é um instrumento de política pública fantástico aí, que vem auxiliando no desenvolvimento do nosso país, do nosso estado, da nossa região. Muito bem, obrigado pela introdução. Hoje a gente vai falar bastante sobre território, sobre economias portadoras de futuro, sobre ecossistemas, né? Mas eu queria começar aqui com o nosso colega André Campos, né? O André, ele coordena há muitos anos a unidade de gestão estratégica e inteligência aí do Sebrae Rio Grande do Sul e queria só fazer primeiro uma constatação, né? A Constituição de 1988, ela consagrou a União, os estados e os municípios, né? Cada um com as suas competências, né? Orçamento e legitimidade eleitoral, né? No entanto, essa arquitetura chamada de Pacto Federativo, né? Ela criou um certo vazio institucional no território, né? O município, ele é, em geral, pequeno demais para resolver sozinho problemas que transbordam, né, os seus limites. E, por outro lado, né, o Estado, ele é grande e distante demais para tratar das especificidades subregionais, né, do território, né? Então, e a gente sabe, né, agora já dirigindo aqui a nossa pergunta para o campus, né, a transição para uma lógica territorial, né, e com missões, né, que é um pouco o que o Sebrae vem fazendo aí nos últimos anos, né, e economias portadoras de futuro, ela muda um pouco assim a atuação do Sebrae, né? Então eu queria explorar contigo, André, como é que foi essa transição aí para o território, mas também com missões, né, e essas economias aí que prometem, né, levar prosperidade futura aí para o Estado. Bom, Coutinho, para a gente poder responder essa questão, a gente tem que voltar talvez alguns passos atrás, né? A nossa Constituição de 88 realmente criou essa dicotomia, né, entre o município e o Estado, né, e essa distância institucional. O Sebrae nasceu em 1990, né, e diferente dos demais ERTs, nasceu justamente com o intuito de ser um grande promotor de ações de desenvolvimento das pequenas empresas nos diversos territórios, né? Então a gente tem uma capilaridade bastante importante, né, a nível Brasil e mais diferente aqui no Rio Grande do Sul. E esse é um processo, né, enfim, de sair desse atendimento mais individualizado, com atendimento que enxerga um pouco mais essa dinâmica do desenvolvimento do território. Foram muitos anos de aprendizado, né, para isso. Quando a gente olha a missão do Sebrae, como ela foi criada, né, ela foi criada para desenvolver as empresas e o empreendedorismo. Eu posso fazer isso de diversas formas, né? Então, eu posso fazer isso através de aplicação de cursos, através de geração de informação, através de eventos, através de acesso a mercado. E que quando eu olho a empresa, eu olho basicamente produtos e soluções, tá? O nosso desenvolvimento estratégico nos levou a enxergar que isso talvez fosse insuficiente para garantir o desenvolvimento de médio e longo prazo, tá, nos territórios, né? E a partir daí que a gente começa a entender que o território tem uma dinâmica própria, né? Ele tem atores próprios e ele não pode ser tratado, né, de uma maneira mais linearizada, né, dentro desse contexto. Então, lá a partir de 2023, 2024, a gente começou a discutir qual era a melhor forma de a gente organizar isso, né? A gente escolheu 3 missões institucionais. Uma muito voltada para o empreendedor, ou seja, gerar fluxo de talento, né? Assim, buscar realmente a veia empreendedora que o brasileiro tem esteja presente. Uma segunda missão que é trabalhar a potencialização e o crescimento dos pequenos negócios que ali estão. E a grande diferença de tudo isso, né, ela está na nossa terceira missão, que é impulsionar o desenvolvimento de territórios e ecossistemas através de ambiente de negócios, né? E é nisso que a gente vem trabalhando intensamente. Quando a gente fez esse primeiro mapeamento, né, que para nós foi um trabalho bastante significativo, envolveu uma grande parcela, né, da sociedade gaúcha. Nós fizemos aí diversos seminários, entrevistas em profundidade, contamos com especialistas. Nesse momento a gente optou então por começar a enxergar o território como o nosso grande ponto de desenvolvimento. E a partir daí, enxergando as potencialidades que lá existem e principalmente as novas economias, como é que isso podia
promover um desenvolvimento que fosse sustentável ao longo do tempo. Então, a nossa ideia é mais ou menos por aí. Obrigado, André. Bom, eu acho que o Campos fez uma excelente introdução, né, sobre como que o Sebrae ele enquadra, então, o Estado, né, com essa visão mais territorializada, né, e o empreendedor ele passa a ser esse grande vetor, né, para levar adiante, né, uma estratégia desse tipo, né, e a gente justamente trouxe aqui tanto o Ciro como o Paulo, né, como exemplos dessa estratégia, né. Então eles vão falar sobre algumas aplicações apostando nessas tais novas economias, né, e também olhando para os ecossistemas que estão se formando ao redor dessas novas economias. Então eu vou começar aqui com o Ciro, né, primeiro citando aqui um estudioso, né, que faz pesquisa sobre o desempenho desses ecossistemas, que é o David Thies, né, e ele, depois de verificar aí vários, né, dezenas desses ecossistemas pelo mundo, né, percebeu que sem uma ação coordenada e colaborativa da liderança do território, né, o ecossistema não avança, né? Essa foi, na verdade, a grande conclusão dos estudos que ele fez aí ao redor do mundo, né? E aí eu faço a pergunta aqui pro Ciro, né? O Ciro, ele está numa região, como ele disse, né, no extremo sul, aí no Rio Grande do Sul. E o que significa, Ciro, mobilizar um ecossistema inteiro, né, de um determinado território, no caso aí o Rio Grande, né, que fica no Rio Grande do Sul, em torno da economia azul, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do que é essa economia azul, como é que vocês têm construído aí esse arranjo aí de atores, né, tão diversos, e o porquê da economia azul, né, para esse território. Muito bem, Coutinho. Eu acho que contextualizando a economia azul, a gente pode simplificar como talvez toda atividade que fecha o ciclo das águas. Sejam essas águas do mar, sejam essas águas de lagoa, de rios, até mesmo água de chuva, né? E todo um olhar que se tem para a cadeia de atividades que complementa esse setor. Seja ela uma atividade portuária, de turismo, uma atividade de praia, uma atividade ligada à logística, à aquacultura, enfim, a reciclagem de resíduos. Então, a economia azul, em nível mundial, hoje, só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando, movimenta mais ou menos 3 trilhões de dólares, né, por ano. Então, é uma economia potencial fortíssima. E é a primeira experiência que nós estamos tendo, e isso já faz cerca de 3 anos e meio, vamos para o 4º ano, de uma mobilização de governança para esse setor, para essa nova economia. O Sebrae já tinha atuado nesse conceito aí do David Thies há algum tempo atrás e atua até hoje. Começou com o programa Líder em 2008, né, onde identificou lideranças que tivessem como objetivo trabalhar juntas, lideranças que pudessem ser influenciadoras, motivadoras, mobilizadoras, que também pudessem construir junto uma lógica de uma visão de futuro. E isso se replica nesse momento dentro dessa estratégia de economia azul, com um conceito diferente agora, olhando para uma visão de futuro num piloto que nós estamos trabalhando há 4 anos na cidade de Rio Grande. Começamos por Rio Grande, exatamente por Rio Grande ser a capital nacional das águas. A Lei 14.746 de 2023, ela construiu essa lógica, né, estruturou o Rio Grande, ou materializou esse título de Rio Grande como capital nacional das águas, cercado por lagoas, cercado por mar, sendo a ponta de saída do extremo sul do Brasil para toda a conexão oceânica que a gente tem com o resto do mundo. E como é que a gente mobiliza esse time? Eu acho que reunindo a quádrupla hélice, a famosa quádrupla hélice, os atores públicos, os atores privados, a academia, o terceiro setor, através de uma visão de futuro sustentável baseado nesse ciclo das águas. Olhar para Rio Grande como talvez o grande diferencial internacional no Brasil em economia azul. E essa é a visão de futuro de uma estrutura que foi criada
através de uma mobilização, de uma contratação, até com o apoio do SEBRAE à época, de criar um pacto pela inovação, um grande pacto para o Rio Grande, que estruturou essa visão de futuro, tornar o município referência internacional em economia azul. Como é que a gente explica, né, essa questão da legitimidade? Assim, eu acho que a legitimidade ela passa por estruturar objetivos e metas mensuráveis, trabalhar com o compartilhamento e a colaboração dessa governança, mobilizar esses atores para que coloquem os seus objetivos individuais, talvez num segundo plano, e busquem internalizar essa estratégia para o ganho maior, para deixar um legado para o município, para construir algo muito diferente. E a gente tornou isso uma estratégia de futuro. Se não me engano, começamos esse trabalho em 2021, inclusive com o apoio da Simnetics, né, com todo um estudo realizado para o desenvolvimento de uma nova matriz econômica, né, que pudesse nos trazer um novo formato de redistribuição econômica aqui para o estado do Rio Grande do Sul, olhando o futuro do empreendedorismo. E ali a gente entendeu que a economia azul, por todo esse potencial, por toda essa capacidade, faria muito sentido ser aplicada como uma estratégia regional aqui na região sul. Considerando, se a gente fizer um recorte do estado do Rio Grande do Sul, talvez o maior potencial de regiões aqui dentro do SEBRAE para operar isso é a região sul, em primeiro lugar, para pegar grande parte da lagoa e do mar, e depois a metropolitana, né, que é onde o Paulinho atua, vai falar um pouquinho disso, que pega também todo o litoral norte e parte da Lagoa dos Patos. Então definimos essa estratégia, olhamos para todas as potencialidades, né, do setor portuário, logístico, da pesca, do turismo, da aquacultura, e implementamos essa estratégia como economia portadora de futuro para os próximos 15 anos aqui no SEBRAE. Muito bom, Ciro. E, bom, eu vou agora aqui para uma outra nova economia também, um outro território também, e com o Paulo Bruscato, né? E a gente vai falar aqui do fenômeno brasileiro das favelas, né? Mas para que vocês não estranhem, né? A gente vai trabalhar aqui agora, né? Vai falar sobre o lado bom das favelas, né? Os últimos 10 anos, a favela se transformou numa grande geradora de empreendedores e também de cultura, né? Isso, de certa forma, rompe, né, com esse estigma de que favela é somente lugar de violência, né, de extrema pobreza. Então, assim, o Paulo ele coordena no Rio Grande do Sul um belíssimo programa, né, chamado Economia das Vilas. Ele vai explicar o que é isso, né? E vamos aqui, Paulo, de que forma a economia das vilas, né, ela traz essa agenda de desenvolvimento a partir da periferia, né? Incluindo os empreendedores, que a gente sabe que por muitos anos estiveram aí na invisibilidade, né? A gente não conhecia, né? Poxa, acho que passou a ser para o brasileiro assim, uma grande novidade a história do empreendedor que vem dessas favelas, né? Enfim, vamos ouvir aqui o Paulo. Bom, André, bem colocado, né? E eu pego um slogan que ele brota de dentro dessas comunidades, né? E brota mesmo. O SEBRAE ele precisou aprender e está aprendendo para poder agregar, né? Esse foi a primeira premissa que a gente se ancorou, mas brota lá de dentro algumas máximas, né? Do tipo, favela não é carência, favela é potência, né? Esse slogan, ele não é meu, né? Ele não é de ninguém do asfalto, como eles nos ensinaram a falar, né? Brota deles, eles se enxergam assim. E para fazer a construção do raciocínio aqui com vocês, né, eu quero valorizar a provocação, né, que o SEBRAE se permitiu fazer com apoio, né, consultivo, que é de olhar de uma forma diferente para essas economias portadoras de futuro. Porque se a gente, com uma cabeça tradicional, olhando para indicadores tradicionais, como o PIB, como contribuição tributária, se a gente for olhar isso cru nos indicadores mais tradicionais, a gente nunca chegaria nessa aposta, né? Em poder botar o pé e poder ter a humildade de ir lá para aprender. Porque
porque a gente não ia reconhecer, esses indicadores não iam falar com a gente, não iam nos instigar. Então, assim, o trabalho que foi feito pelo André Campos aqui, com o apoio do Semnetics, com todo o bate-papo e a reflexão que nós fizemos, abriu os olhos do Sebrae para essas novas economias. Né? Então, assim, essa é a primeira plataforma que nós precisamos entender. Nós precisávamos olhar diferente para todo o manancial socioeconômico do país, né? E aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, que foi onde aconteceu essa aposta, outros estados já faziam alguns movimentos, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente começou a botar o pé mais forte nisso. Bom, quando veio essa provocação, olhando para essa estratégia, a gente sentiu a necessidade de entender melhor, né, à luz dessa provocação. E nós contratamos algumas empresas de pesquisa que puderam mergulhar aí num ambiente um pouquinho mais territorial. O Campos citou bem ali, o André, né, de que nós precisamos olhar o território, né? Não basta a gente imputar estratégias, né, mesmo que a gente sinta esse cheiro, né, de novas economias, a gente precisa também conhecer melhor para a gente poder agregar. Já não precisamos conhecer. Os setores tradicionais, eu me reservo o direito de dizer que o Sebrae conhece, trabalha há muito tempo, mas os setores exportadores não precisávamos conhecer. Então a gente contratou algumas empresas de pesquisa, aprofundamos esse conhecimento dentro das favelas, visitamos outros estados, como por exemplo Rio de Janeiro, começamos a compreender um pouco mais alguns movimentos que já estavam acontecendo e nos deparamos de fato com esse slogan, né, que brota lá de dentro: a favela não é carência, a favela é potência. Então a gente começou a pesquisar, e eu trago só um item para a gente não se alongar muito aqui, né? Eu trago o item que surgiu dessa pesquisa em campo, nesse entendimento mais profundo do território. Eu trago o elemento do pertencimento. Eu vou passear por outros elementos aí, como realmente o volume de empreendedores, como realmente a contribuição do PIB, né, por essas comunidades, como os empreendedores que lá estão e quanto tributariamente contribuem. A gente passeia por isso, mas essa questão do pertencimento eu quero ancorar aqui a minha fala, porque quando a gente começou a conversar com essas lideranças locais e a gente criou um efeito cascata, né, nós precisávamos entender quem é que lidera essa potência, né? Nós estamos falando aí de, dependendo do estado, entre 15% a 20%, eu vou falar genericamente porque cada estado tem o seu. O nosso aqui, eu não tenho o número exato, mas é dentro desses 15% a 20% de contribuição para a economia do estado, né? Então, assim, mas nós precisamos entender quem que mandava nesse processo aí, né? Até para derrubar esses estigmas que tu muito bem trouxe, né, Coutinho? Mas para aí, a favela é um agrupamento de criminosos, o que é isso, né? É isso? Não, não é só isso. E a gente, e eu fico com esse elemento cultural que a gente entendeu lá. A pessoa que está hoje, né, o empreendedor que está hoje militando dentro da comunidade, ele tem orgulho de estar lá. Ele não quer ser tratado como um periférico, ele não quer ser contratado como intitulado como alguém à margem. Não, ele tem orgulho de estar lá. E aí a gente começou a desdobrar uma série de estratégias, né, que penso que a gente pode explorar nas outras perguntas, né, que pudesse fortalecer esse senso de pertencimento. E aí, tecnicamente, começamos a nos deparar com excelentes empresários, empreendedores, e aí a gente começou a aprender também com isso, né? Porque assim, aqui a gente tem uma máxima no Sebrae que o empreendedor, por oportunidade, ele tem uma perspectiva de muito mais sucesso do que o empreendedor por necessidade. Isso é fato, isso é estatístico, né? Mas na comunidade, os negócios, via de regra, nascem de necessidades, mas eles se transformam pelo tácito que esse empreendedor se forja pela necessidade em empreendedores de oportunidade. Então, o que a gente tem para finalizar o raciocínio? O que a gente conheceu lá e está trabalhando? A gente está trabalhando o senso de pertencimento, nós estamos trabalhando a potência empreendedora, nós estamos trabalhando setorialmente assim, pequenos núcleos que acontecem. Nós temos muitas empresas de alimentação lá. Como que a gente une essas empresas em prol de uma estratégia mais coletiva? Aí nós temos aí a moda também, que é outro setor que
brotou. Nós temos, inclusive, algumas perspectivas de turismo que possa pasmar alguns, né? O Rio de Janeiro já tem, né, um turismo de favela, né? Nós aqui no Rio Grande do Sul, né, estamos começando a montar essas estratégias também no Morro da Cruz aqui, que foi a nossa primeira comunidade que a gente começou a atuar. Então eu fecho aqui o raciocínio dizendo que favela, né, não é carência, é potência, que a gente está aprendendo demais, mas aqui a gente também tem uma caminhada enorme aí para poder agregar mais valor. Bom, belíssima iniciativa, né? E que outros estados, né, também consigam beber aí dessa experiência, né, tão rica. O Brasil precisa dessas inovações, assim, daquilo que a gente tem, né? É isso que o Brasil proporciona, né? Essa diversidade, né? E, enfim, a gente precisa levar adiante. Bom, eu vou fazer aqui um rápido desvio e para o nosso André Campos aqui. Todo esse movimento que o Sebrae vem fazendo, né, ele requer muito planejamento, né, e sim, planejamento nos dias de hoje, né, eles não são somente planos, né, ou seja, o ato de planejar se tornou mais dinâmico, mais adaptativo, né, e também mais baseados em dados e evidências, né, e assim, a gente acompanhou aí em 2024, né, o estado do Rio Grande do Sul, ele passou por um período muito desafiador, né, que foram as enchentes. E o Sebrae Rio Grande do Sul foi um dos grandes protagonistas aí do estado, né? Eu queria ouvir um pouquinho do Campos, assim, como é que foi esse planejamento ágil, né? Diante aí das enchentes, né? E também que pudesse falar como é que fica essa inteligência territorial, né? E esse planejamento territorial com mais dinamismo, né? Com dados, né? Enfim, que pudesse falar um pouquinho dessa evolução do planejamento. Legal, André. Acho que vale aquela máxima, né, que a gente não deve se apaixonar pela estratégia, né? E eu acho que é mais ou menos isso que aconteceu e a gente viveu isso intensamente, né, nos últimos anos. Em 2024 foi um ano muito diferente, né, do Rio Grande do Sul. Que esse evento climático, né, que culminou nas enchentes, foi algo que talvez tenha sido o maior desastre ambiental presenciado aí no Brasil. Temos vários outros no Brasil, mas talvez não com a mesma dimensão, mesma magnitude. Enquanto o evento ia se desenrolando, e ele foi se desenrolando aí ao longo do tempo, né? Então, assim, a gente vê que o poder público não tinha a totalidade de informações, por exemplo, sobre as quantidades, volumes e impacto que poderiam gerar. Aí, assim, e era um processo que ia acontecendo mais ou menos ao vivo. A gente, sabe, olhando aquilo e não entendendo, né, como ia, assim, como estava acontecendo. O fato é que, apesar de todos terem boas intenções, o que a gente viu que diversas instituições, inclusive o Sebrae, não conseguiam se organizar para ter as melhores ações em torno desse tema. Por aí que a gente, assim, bom, a nossa sede, assim, super ideia, a nossa sede no Sebrae, ela foi invadida pela enchente. A gente perdeu toda a nossa parte terra de solo, né? Lá, inclusive, era onde era localizado um projeto nosso chamado DOCA, que é Decisões Orientadas por Ciência Analítica, né? Onde a gente tinha todos os nossos servidores. Então foi uma operação de guerra para a gente poder voltar a funcionar. E quando a gente voltou a funcionar, a gente se deu conta que a maioria das decisões que estavam sendo tomadas, elas não eram tomadas basicamente em dados, em informações que foram colhidos diretamente de quem estava sendo afetado. A partir disso, também a gente construiu, no mínimo, duas ações assim, nos primeiros dias, né? Quando foi decretado o fechamento do aeroporto, né? Que eu acho que talvez o ponto mais emblemático, né? Quando fechou o aeroporto e o centro da cidade foi inundado, apesar de assim, a gente estar vendo esse movimento já acontecendo em outros territórios, né? Porque a parte da região metropolitana, que é a região metropolitana que Paulo lidera, ela recebe, né, as águas que vêm
do interior do estado. Portanto, isso demora, isso não é algo que está chovendo então assim, isso foi aos poucos subindo, né, o nível da água, assim. Então a gente entrou naquele movimento para dizer, mas isso não vai acontecer, porque, sabe, isso não é desse jeito, né? E aí quando a gente começou a perceber, e assim, fechou o aeroporto, e no centro da cidade, instalou o caos, e nós no Sebrae, olha só, se a gente usar informação qualificada, a gente não vai conseguir ajudar e nem organizar nada. Então, a partir daí, a gente criou uma grande força-tarefa, né? Primeiro, a gente fez uma pesquisa, que a primeira pesquisa feita com os empreendedores, né? Foram mais de 18 mil empreendedores que foram acionados em menos de 2 semanas, para gerar dados e informações de realmente qual era a carência, qual era a necessidade, o que eles estavam necessitando naquele período. Porque assim, quando a gente olha assim, a gente olha para dentro do Sebrae, tá, mas o que eu tenho para oferecer? Eu tenho curso, uma consultoria, não quer isso. Ele perdeu parte da capacidade operacional e teve perdas de colaboradores, enfim, a sociedade como um todo está sendo afetada, ou se deu conta que o que a gente tinha para oferecer era absolutamente insuficiente, né, para a necessidade da vida real. Então a gente construiu isso, né, para assim, ter informação no modelo assim, bastante rápido. Fizemos um grande trabalho, né, e aí com um esforço que não foi só do Rio de Janeiro do Sul, mas diversos atores, tanto aqui no estado quanto atores nacionais, como o próprio Plano Nacional. O Sebrae Paraná foi muito importante nisso também, que nos deu condições de operar. Então a gente cruzou todo o nosso banco de dados com a área alagada. Fomos a primeira instituição a ter informações de quais empresas e quais ruas foram afetadas. Em determinado momento desse episódio, a gente tinha aí mais de 150 mil empresas afetadas diretamente no que a gente chama de mancha, né? E a partir desses dois conjuntos de informação, a gente pôde reunir aí os diversos atores e tentar organizar um pouco como seria aí a nossa atuação nesse período, né? Então, o Sebrae atuou muito num programa chamado Sebrae Supera, né? Que era enfim, um aporte nas maiores necessidades daquele momento, né? Que era realmente voltar a operar. As empresas tinham necessidade de voltar a operar. E foi um período longo, já pode esquecer, assim, que a água demorou muito tempo, entre 45 a 70 dias. Então, ficaram efetivamente sem operação, sem a possibilidade, né, de gerar qualquer tipo de recurso para sua sustentabilidade. Então, a partir disso também nós fizemos diversos programas que uniram o governo do estado, as prefeituras municipais. Também desenvolvemos um programa específico de desenvolvimento territorial para que a gente possa, e a gente pilotou isso na região do Vale dos Sinos, que foi muito impactada também, onde reunimos as lideranças para construir um plano de trabalho específico para aquele momento, né, e poder gerar um plano de continuidade de médio e longo prazo. Isso desembocou num trabalho, né, que foi conduzido aí pelo governo do estado, né, que gerou um plano de desenvolvimento econômico sustentável para o Rio Grande do Sul, que ele não é um plano de governo, né, mas um plano de estado que envolveu aí diversas entidades. E aí que a gente percebe, né, o quão importante é a gente ter musculatura de enxergar o território, né, de poder gerar as conexões necessárias para fazer que as coisas aconteçam no primeiro território. Então, assim, esse evento foi um evento bastante impactante para todos nós, e os efeitos que nós ainda vivemos aqui no Rio Grande do Sul, né, ele também nos fez que a gente saísse do outro lado, né, desse momento mais fortalecido e mais convicto. E quanto melhor for a nossa organização, em termos não só de informações, de conhecimento, mas de articulação dentro de determinado território, melhor será a nossa capacidade de impacto. Tá? Então, hoje a gente trabalha uma evolução a partir de algum aprendizado nesses territórios. Então, hoje os nossos programas, né, eles são vinculados a isso.
E essas duas regionais que a gente tem aqui, tanto ele quanto o Paulo, ela foram impactadas, e hoje tem programas específicos de retomada ainda da operação, né? E de desenvolvimento mais continuado, né, desse território. Mas, enfim, eu acho que o grande resumo, né, que eu faria é que para o Sebrae, para a estratégia do Sebrae, foi um grande aprendizado, que ele nos ensinou que a gente tem que ter a habilidade e a capacidade de entender e estar próximo, né, de quem efetivamente está vivendo uma vida real, a vida como ela é, para gerar as melhores soluções, os melhores produtos, soluções para aquele momento que a empresa está passando para aquele território. Excelente, poxa, uma belíssima história, né, de resiliência, né, de aprendizado, né? Então, realmente, o planejamento depois de 2024 nunca mais será o mesmo, né? Foi uma experiência e tanto aí. Bom, nessa segunda bloco aqui do nosso episódio, né, eu vou fazer uma pergunta mais aberta, né, para os três responderem, fiquem à vontade aí. Então, a primeira pergunta que eu vou trazer, e aí eu vou iniciar trazendo assim o que está acontecendo na União Europeia, né? A União Europeia tem já de alguns anos, né, uma estratégia que é muito bem disseminada, né? Inclusive já está presente em mais de 180 territórios, né, em vários países, né, que é a chamada de estratégia de especialização inteligente, né, Smart Specialization Strategy, né? E o que é isso, né? Basicamente essa estratégia ela vincula o desenvolvimento local, né, com arranjos econômicos, né, onde existe aí não só as vocações históricas, mas também potencialidades, a descoberta de empreendedores, né, ou seja, encontram-se, né, indivíduos, né, predispostos a entrarem nesses setores, né, ou que já começaram a empreender nesses setores econômicos, e claro, né, com ciência e tecnologia, né, que vai dar aquele caráter mais tecnológico, né, diferenciado, né, e até de valor agregado aí para os negócios, né. Então essa é uma estratégia muito bem disseminada, né, e que a grande hipótese aqui é de que isso pode acelerar, né, o desenvolvimento ali do território, né. Só que para que isso aconteça, né, já trazendo aqui para vocês, né, a gente precisa trabalhar muito a capacidade, né, a capacidade instalada ali, seja de universidade, seja de competência, né, então, poxa, competência dos empresários, dos empreendedores, né, da mão de obra local também, né, dos profissionais, mesmo falando de financiamento, né, eu preciso garantir investimentos, financiamentos. Então, como é que vocês veem hoje aí nos territórios, né, essa instalação de capacidades, né, porque a estratégia, ela, claro, né, ela me leva para um futuro desejável, né? Mas aí eu olho para a capacidade ali do território, poxa, como é que eu levo adiante essa capacidade, né? Como eu consigo instalar essa capacidade? Bom, acho que eu posso começar, depois eu passo pro Súrio e pro Paulo, né? Como que a gente vem delineando isso, né? Já nessa fase que eu vou chamar de pós-enchente. Eu não gosto muito de usar o termo pós-enchente, né? A gente já, aqui no Sebrae, já chegou na conclusão que a gente não tem mais que falar da enchente, a gente tem que olhar para frente, né? Foi uma coisa que já aconteceu e agora a gente tem que olhar para frente. Mas nesse período a gente tentou enxergar, e eu entendo, Coutinho, que a gente está falando aí de um equilíbrio que tem que acontecer dentro do território, né? Porque o território ele tem um conjunto de vocações que ele é explícito, né? É aquilo que o território aprendeu a fazer, faz bem, é altamente especializado, e alguns deles são competitivos, talvez outros sejam economias, né, mais maduras, assim, necessitem de uma revitalização, digamos assim. Então a gente tem alguns territórios aqui no Rio Grande do Sul com essa característica, né? Mas a gente colocou dentro de cada uma dessas perspectivas aquele que a gente enxerga como uma tendência de médio e longo prazo, né? E a partir daí, o arranjo todo ele parte por a gente entender
Onde é que estão essas possibilidades, né? Algumas delas elas estão no centro tecnológico, estão em universidades, algumas delas elas estão inclusive num processo quase da educação empreendedora, está antes ainda do ciclo empresarial, né? E a partir daí criar mecanismos que ajudem a, de forma conjunta, né, criar uma visão mais unificada sobre o território. Né? Os dois exemplos que a gente traz aqui, eu acho que tem muito disso que eu estou falando, né? Porque se a gente pega a economia azul ela sobrevive sem o turismo, por exemplo. E lá na região do Cielo, a gente tem assim, mais de 20 anos de projetos de turismo e com um grande sucesso. Então, assim, como é que eu coloco dentro de uma mesma perspectiva aquilo que é uma vocação que está instalada, como o turismo lá que a gente está vendo na região sul, e aquilo que é novo e é uma grande perspectiva, né, para aquele território. E isso que a gente vem buscando. Nosso planejamento ele levou, né, a gente entender isso nesse sentido, né, que se a gente ouvir sempre os mesmos parceiros, se a gente fizer as mesmas dinâmicas assim, que a gente vem costumeiramente fazendo ao longo do tempo, basicamente a gente vai atingir os mesmos resultados. Então a gente vem colocando aí fortes esforços, né, na melhoria da capacidade de inovação, né, de despertar esse lado empreendedor dentro da educação empreendedora, né, e principalmente buscando com que a gente tenha uma parte da nossa atuação voltada para entender que dentro de cada uma, né, dessas vocações que existem, que são economias maduras, que lá em última instância é essa economia que paga a conta, né? Hoje do Rio Grande do Sul, como é que a gente coloca dentro dela a capacidade de inovar, a capacidade de criar novos negócios, mas que estejam atrelados a uma dinâmica do território. Então, acho que é por aí o nosso trabalho. Eu identifiquei isso, Coutinho, que tu trazes já há algum tempo. Eu tive a oportunidade de participar da reconversão da matriz produtiva do setor calçadista, liderada pelo MDIC, né, pelo Ministério do Desenvolvimento. Na época, a gente fez algumas viagens para a Europa. Me saltou muito aos olhos. Eu estou falando aí de 2005, 2004. Inclusive, eu trabalhava junto com o Campos aí na ocasião, né? E estava lá no Vale dos Sinos, depois fui para a parte da estratégia, né? E a gente visitou uma região lá que conversa muito com isso que tu está falando, né? Que é a especialização produtiva da região de Santa Croce, dos curtumes. Porque lá a especialização do processo produtivo dos curtumes, ela é altamente profícua. Assim, né? E aqui, o que a gente encontrava aqui? A gente encontrava um bando de empresários, e me entendam bem a palavra bando, né? Muitos empresários que faziam todo o processo, ou seja, eles não eram especializados no todo. Eles faziam tudo, eles estavam sob o aspecto cultural de serem empresários, mas dando conta não de uma especialização, mas sim de uma oportunidade de mercado. E lá o mercado conversa com a estratégia de governo. A moda na Itália, ela é uma proposta estratégica. O mercado ele vai ser explorado a partir dessa proposta estratégica. Então, assim, já lá atrás, nessa exploração dos distritos industriais da Itália que a gente foi ver, e obviamente eu era um ator nisso, né? Tinha muita gente liderando esse processo, eu já constatava isso que tu falas, né? E que certamente pelas tuas pesquisas aí a gente vê dando certo hoje na Europa, né? A gente já foi várias vezes vendo o quanto que essa estratégia de especialização ela tá certo. E eu trago 3 aspectos aqui, né, para a gente entender como é que a gente vem trabalhando, né? Então eu trago o aspecto de identificação das vocações e das potencialidades. Nós precisamos conhecer as locomotivas. O Campos trouxe muito bem. Se a gente não entender o que injeta, como que a economia acontece no território, nós vamos demorar muito para criar locomotivas. Nós precisamos entender essas vocações, essas potencialidades, socioeconomicamente e de forma empreendedora. Esse é o primeiro aspecto que eu trago. O segundo é um aspecto cultural que eu trouxe dessa visita aí, né? Nós temos uma cultura do empresário
se iconizar em cima de um negócio. E lá nós temos uma cultura muito mais colaborativa de especialização. Então como assim, lá eles jogam num time, um joga pro outro. O cara que faz a matriz de calçado, ele joga pro cara que vai fazer o design. O cara do design joga pro cara da indústria. Esse aqui não, esse aqui ele quer fazer tudo e colher o louro da estratégia competitiva sozinho. Lá, essa especialização, ela conversa com uma estratégia comparativa de país. Aqui é o empresário olhando para a estratégia dele, ou seja, tu não está olhando competitivamente um sistema do arranjo produtivo, tu está olhando para ti, tu quer que a tua empresa dê lucro. Então esse aspecto cultural é o segundo aspecto que precisa ser muito bem explorado. E o terceiro é a orquestração dessa transição, dessa mudança, olhando para essa estratégia europeia, que ela é consagrada e está dando certo, ou olhando até para outras possibilidades, mas que essa orquestração possa ser feita. E nesse último aspecto, eu coloco as metodologias e os trabalhos que a gente está fazendo agora, né? Eu e o Ciro conduzindo aí operacionalmente, o André pensando isso no Estado. Eu acho que a gente está começando a fincar essas bandeiras para poder, né, ter planos de curto, médio e longo prazo, porque não basta o meu projeto, o projeto do Ciro, dar certo. Eu estou liderando, amanhã é outra pessoa que vai liderar. Nós precisamos ter constância de propósito e constância de estratégia. Para a gente, como personagens de indutores de arranjos produtivos, nós podemos ter perenidade no médio e no longo prazo. Eu acho que nós estamos exatamente nesse preâmbulo agora, né? Porque mudar a cultura do empresário. Imagina pegar comunidades e dizer para um dono de um restaurante, para um dono, enfim, da distribuidora de alimentos, que eles precisam se especializar e trabalhar em conjunto. Isso não é nada fácil, isso demanda uma orquestração. Acho que o ponto positivo que eu considero que a gente já está colhendo frutos é que as nossas metodologias, elas promovem essa orquestração. O André citou ali, né, da enchente, né, do Vale dos Sinos. Eu acho que ali, eu tenho 30 anos de Sebrae, se é que dá para dizer que tem um lado bom nisso tudo, a gente tirou as pessoas, os empreendedores, se despiram da cultura de resolver os seus problemas e entenderam que tinha um apelo muito maior que demandava a união e a orquestração de uma estratégia. Eu vi isso muito em Porto Alegre. No primeiro dia da enchente, né, eu vi 50 lideranças reunidas, e nós, o Sebrae, estávamos lá, pensando em conjunto como é que Porto Alegre, né, vou pegar o exemplo de Porto Alegre, que eu cuido de 37 municípios, né, muitos foram afetados, mas o de Porto Alegre é um belo exemplo. Como é que nós vamos trabalhar em conjunto para sair dessa? Então, se é que todas essas intempéries que a gente viveu nos últimos anos nos deixou um legado, esse legado de poder estar mais disponível para a orquestração. O Rio Grande do Sul é muito polarizado. No momento que a gente aproveita o que aconteceu com a gente e se abre um pouco para um jogo mais coletivo, para um olhar mais estratégico, para uma perspectiva de mudança cultural, eu acho que a gente acaba indo nessa direção que a Europa já obteve ganhos. Essa é a minha visão mais geral da tua provocação aí, Coutinho. Muito bem, trago eu aqui então, Coutinho, e que bom ouvir o Campos e o Paulo falarem, né, não só dos programas, mas todo o processo de orquestração. E na minha cabeça eu estava transportando aqui para todo esse programa que foi desenhado e implementado em Rio Grande, que foi o Grande Pacto pela Inovação e que foi um grande programa de orquestração por uma necessidade intrínseca, não só do território, como especificamente do município, que era poder sair das individualidades dos arranjos e poder transportar isso para algo mais consistente através de um ganho conjunto, através de um grupo de trabalho, com um plano de trabalho, com uma agenda na mão para executar e com metas para que se pudesse, né, em curto e médio prazo, ter resultados eficientes para se mostrar para a comunidade. Eu entendo que esse processo dos arranjos, né, a gente tinha atores olhando aquela época
antes da construção inicial do pacto, tu tinha muita mobilização, muito protagonismo individual. E buscavam olhar para o seu umbigo, buscavam direcionamento para as suas necessidades, mas deixavam um pouco legado para o território. E essa construção, dessa orquestração, como o Paulo chamou aqui, através desse olhar do Grande Pacto, já conseguiu trazer... Paulinho, acho que está aberto o teu áudio. Muito bem, então pegando a construção ali feita pelo Paulo e pelo Campos, né, do olhar para a orquestração dentro de um território, e transportei isso, enquanto eles falavam, para Rio Grande, e materializei isso à construção naquele momento do Grande Pacto pela inovação, na necessidade que se tinha exatamente de poder não trabalhar mais com aqueles protagonismos individuais dos arranjos econômicos, arranjos locais, que já funcionavam muito bem, né? A própria universidade, tocando seus programas, projetos, o arranjo produtivo local marítimo, lá de Rio Grande, a Marinha, as câmaras formadas, por um objeto mais construtivo de uma unidade que trouxesse naquele momento para Rio Grande um plano comum, de criar um pacto que tivesse uma visão de futuro definida, que tivesse um plano de trabalho definido, que tivesse uma estratégia, né, por trás, e que se pudesse ter resultados de curto e médio prazo para mostrar e para trazer para a comunidade. Então, a construção toda ela se deu, né, através deste olhar da estratégia implementada do que a gente chamou do EcoStrator na época. Foi um plano desenhado pelo André e junto com a equipe dele para a implementação e formação desse modelo de atuação dentro do piloto lá de Rio Grande. E dali, olhando, né, para a questão em si, como é que a gente equilibra as capacidades atuais, eu entendo que acho que o primeiro passo é tu ancorar a estratégia às vocações já existentes no território. Acho que o André tangenciou um pouco isso, e usar elas como uma plataforma de inovação, e obter resultados a partir dessa plataforma, né? Tu vai conseguir mobilizar esses atores, tu vai conseguir conectar essas capacidades e visualizar novas capacidades que convirjam com essas que já são vocações locais. Rio Grande, por exemplo, pesca, já citei aqui a aquacultura, a energia, que está sendo agora, né, um trabalho aí de futuro também, né, com a retomada aí da termoelétrica, a energia eólica offshore, que está sendo pensada para daqui a 3, 4, 5 anos, o olhar também para a formação de talentos. Isso é uma carência muito grande identificada, né, no plano de trabalho do Grande Pacto. A gente forma muito talento em Rio Grande, na universidade, isso não só em Rio Grande, na região sul, né, Pelotas também tem essa característica, é um polo universitário muito grande, forma muita gente e perde mão de obra depois de formado. As pessoas não empreendem aqui, as pessoas não investem essas capacidades aqui. Ter um olhar também para uma nova capacidade de pesquisa e desenvolvimento, novos hubs que têm surgido aqui, têm proliferado de uma maneira bastante consistente. Cito aqui rapidamente o Rampa Innovation Hub, né, recentemente criado em Pelotas, e agora o novo projeto, que é o Hub de Biotecnologia, que é ligado ao Parque Tecnológico de Pelotas, que virá, né, acontecer aí nos próximos 2 anos. Vai ter o foco iminentemente no setor de saúde e que vai ajudar, sem dúvida nenhuma, o poder de desenvolvimento dessa capacidade que a gente já tem instalado aqui. E olhando também com dois conceitos que eu acho muito importantes trazer, que estão ligados intrinsecamente à economia azul, é o do perfil do empreendedor azul, né? Quem é esse cara hoje? Como é que o Sebrae trabalha ele? É o cara que já tem ali ele já contribui com a economia local, ele trabalha ligado diretamente à atividade das águas marinhas ou de lagoa, ele trabalha com recursos naturais buscando reduzir o impacto ambiental, ele tem uma visão mais abrangente de negócio, ele conhece as tendências mais tecnológicas, ele busca conceitos de economia azul que podem ser aplicados hoje
dentro dessa nova visão de futuro, e que é um cara que a gente precisa conectar dentro dessa estratégia e conectar com as vocações já instaladas. E o segundo é a gente também estabelecer desde lá da idade mais nova, né, mais tenra infância, como se diria antigamente, o que é um trabalho e um conceito de literacia oceânica. Nós estamos nesse momento também trazendo uma ideia, uma implementação de escola azul. A FURG, a universidade, já tem isso dentro da grade curricular, e o SEBRAE está conectando iniciativas junto ao poder público para trabalhar um conceito da literacia oceânica para o ensino fundamental e para o ensino médio. Então são iniciativas, assim, Coutinho, que eu trago, que transformam um ambiente, transformam um território através do trabalho conjunto dessa governança, né, desse pacto. Eu acho que cito esses pontos assim e finalizo aqui essa linha de raciocínio também buscando benchmarking em outros territórios. O Paulo falou da Itália, eu trago Portugal aqui. Eu e o André recentemente estivemos em Portugal estivemos contigo inclusive, aí, fazendo um aprofundamento dessas estratégias, né, ampliando o nosso conhecimento e também entendendo como é que se constrói novos modelos de atuação das comunidades ligadas à economia azul. Vimos isso lá no Fórum Oceano, foi muito bacana, e pudemos, né, já há 2 anos, construir iniciativas de emparceramento, de colaboração internacional. Fizemos isso com o Instituto Politécnico de Leiria, ajudamos o município de Rio Grande a instituir um termo de colaboração, e agora, no próximo Fórum de Blue Economy, que vai acontecer dia 30 e 31 de março, aqui em Rio Grande, a nossa ideia é poder estender ainda esse modelo de colaboração para talvez um programa de cidades irmãs. Então, acho que o equilíbrio aí das capacidades e das vocações pode se dar através de ações efetivas, de estratégias existentes, né, ligada aí ao ancoramento dela, ao que a gente já faz. Bom, excelente. Bom, antes de fazer aqui uma pergunta final, né, na verdade eu vou pedir um conselho de vocês aqui, dizer que o tema que nós conversamos hoje, né, ele vem ganhando bastante interesse hoje no Brasil, né? E muitos empresários, muitas empresas têm feito investimentos, né, em desenvolvimento territorial, né, apostando num futuro aí, né, de 10, 15, 20 anos, né? Então, empresas privadas, eu posso fazer uma menção a uma delas que eu tenho acompanhado, né, que é o Grupo Suzano, né, de papel e celulose, tem feito um investimento no extremo sul da Bahia, né, inclusive junto com o Sebrae Bahia, para realmente levar adiante o desenvolvimento econômico, social dessa micro-região, né? Mas exemplos não faltam também no Rio Grande do Sul, e também em universidades, escolas, né? Assim como o Sebrae tem a sua universidade, né? Várias universidades brasileiras têm também lançado programas, né? Para, enfim, para não só gestor público, né? Mas também gestor privado e do terceiro setor aprenderem sobre como desenvolver, né? Um território, né? Então, eu acho que o tema aqui, ele não vem à toa, né? Esse nosso episódio aqui não veio à toa, mas para enriquecer aí esse grande interesse que o tema vem surtindo, né? Mas enfim, eu vou pedir então para que cada um de vocês traga assim pro nosso ouvinte aqui um conselho mesmo, um aconselhamento de quem já aprendeu, né? Aí na prática, muitos anos, né? Aprendeu e na teoria também. Quem quiser iniciar uma jornada de missão territorial, né, seja do setor privado, do governo, né, do terceiro setor, da universidade, né, quer dizer, quem quiser levar adiante uma jornada parecida com essa que vocês trouxeram aí, que conselho vocês têm aí? Essa pergunta é aquela de 1 milhão, né, Zé? Essa pergunta tem que pagar, né, tem que ter a fatura depois. Né? Essa pergunta de 1 milhão, aquela, né? Mas eu vou colocar pela perspectiva da minha experiência e principalmente da perspectiva da instituição que eu trabalho, que é o Sebrae. Se tu não tem tempo para trabalhar um território, tu não inicia o trabalho.
tá? Porque os resultados eles não são resultados de curto prazo, são resultados de médio e longo prazo, e são resultados que eles necessitam que tu escute mais, né, antes de oficialmente ter uma ação efetiva sobre eles, né? Então, eu diria que o grande aprendizado que a gente teve ao longo dessa trajetória, eu estou falando pelo lado da estratégia, é a gente respeitar as dinâmicas dos territórios. Aqui no Rio Grande do Sul a gente está organizado em 9 regionais, tá? E cada uma delas tem um tempo diferente, tem um capital social diferente, tem um perfil econômico diferente, né? Então é um grande erro, né, a gente querer trabalhar de forma igualitária, né, aqueles que não compartilham ainda o mesmo nível, né, de entendimento sobre o tema. Acho que é importante assim, buscar com que o poder público seja efetivo, mas ele não seja, né, o grande provedor, ou pelo menos um provedor único, né, do desenvolvimento. Porque os nossos ciclos, né, de mudança de poder, eles são bem importantes aqui para o Estado, né? Foi a primeira vez que a gente reelegeu um governador e a primeira vez que nós reelegemos um prefeito, né? Em quantos anos, né, de eleições, tanto municipais quanto estaduais. Então, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem que aprender a lidar com o desenvolvimento do Estado e não o desenvolvimento de governo. Então, ele é bastante importante que a gente entenda esses movimentos e, a partir de entender esses movimentos, que capture, né, aquilo que cada uma das instituições tem de melhor. E que envolva a sociedade. Né? Sabe? Se não envolver a sociedade, se não sentir participante do processo de desenvolvimento, isso a gente viu muito claramente no processo de Vilas, né? Que eu acho que o Paulo falou um pouquinho sobre ele, né? Se não se enxergar participante desse processo, simplesmente não vai adiante. Porque as coisas não acontecem se a sociedade não puder envolver no seu desenvolvimento. Então, talvez eu tenha dado mais de um conselho, né? Mas eu entendo que é um conjunto, né? A gente tem que ter tempo para trabalhar, tem que ter método e tem que ter muita escuta, para poder ter um plano de ação que realmente atinja aí as necessidades de quem quem vive no território, né? Eu trago aqui, Coutinho, por experiência, né, olhando para a minha experiência aí nesses anos de Sebrae, primeiro ainda com a construção de uma governança, ou já pegando uma construção em andamento de uma governança do líder, e depois podendo implementar outras duas ou três, né? Nós fizemos uma direcionada ao empreendedorismo em 2019, depois outra à inovação, e agora, nesses últimos 4 anos, né, essa construção da economia azul. Eu focaria, né, pego assim, os elementos do André, que traz esse olhar, né, para o território, a identificação das peculiaridades, das características do território, mas especialmente, né, olhar para a definição de uma missão clara, um objetivo claro, uma visão de futuro que possa congregar todos esses atores e fazer com que eles efetivamente se motivem a trabalhar juntos, que se motivem a sensibilizar as comunidades, que se motivem a atuar de uma maneira diferenciada, doando talvez 2 dos maiores ativos que um ator pode doar e que não são os financeiros, tá? Que é o tempo e o penso que ele tem, né? Que é trabalhar de uma maneira organizada, que é buscar identificar esses gargalos, esses gaps, através de um plano, que o André também tangenciou, trouxe esse ponto, olhar esses gargalos, definir essa estratégia, definir esses vetores de desenvolvimento e principalmente promover o fortalecimento sistemático da conexão do grupo. Isso talvez seja uma das grandes dificuldades que o Sebrae enfrentou, né, como um agente de desenvolvimento para potencializar essas iniciativas de governança
e sustentá-las em longo prazo. O que acabava acontecendo? Você vai agir como um indutor e ao longo do tempo, quando ele tinha que fazer o que a gente chamava de um processo de desmame, aquela governança ela perdia a tração, ela se desmobilizava, ela perdia a força. Tanto é que se redesenhou todo um programa e o campus foi talvez um dos agentes aí propositores, né, se não o principal, um dos que movimentou toda essa construção dos territórios empreendedores, que é, né, todo um modelo diferente que não insere o Sebrae somente no papel de indutor, e sim como um apoiador e um construtor conjunto de longo prazo. Por fim, eu acho que, né, o conselho que eu daria é poder sempre reforçar o objetivo maior, que é de que um propósito comum, né, de uma visão comum, ela é maior do que qualquer protagonismo individual. E que a gente, ao longo dessa caminhada, tenha que dar vazão de uma comunicação eficiente dos resultados para a comunidade. A gente tem que tirar os resultados da bolha em que a gente está, normalmente é a governança, e transformar isso num ciclo maior, num ciclo de entendimento por parte da comunidade, o que muitas vezes a gente também não consegue fazer, né, ou por falta de um apoio, seja de veículos de comunicação, ou seja até da própria estratégia que se usa para comunicar, mas que tem um poder muito grande de impacto em uma comunidade, em um território. Então, fecho essa linha de raciocínio com esses conselhos aí. Muito bem, para a gente não ficar repetitivo, né, porque eu concordo aí com vários aspectos, né, que foram trazidos, né. Eu trago assim 3 elementos, né, dou ênfase em 3 elementos, né. A convicção estratégica para atravessar aí as marés, né, que o André bem colocou aí, de mudanças de rumos mais estratégicos, né? Porque quando a gente fala de território, a gente está à mercê de dimensões políticas, de intervenções e de ciclos, né, que regem as nossas dimensões de desenvolvimento, principalmente no âmbito público, mas no privado isso também acontece. Então, essa convicção. O outro elemento que eu trago é uma constância, né, de propósito, assim, uma tenacidade assim, para atravessar principalmente as marés operacionais e táticas e o zigue-zague nessa jornada mais longa que vai se traduzir em indicadores, né? Essa convicção ela tem que ser ancorada em indicadores, né? Indicadores macroeconômicos, indicadores antecessores, há de se ter bandeiras para serem cravadas, há de se ter marcos críticos para poder comemorar essa evolução e retroalimentar o terceiro ponto que eu trago, que são as pessoas certas, né, no grande, na grande caldeira de animação e inflexão que essa jornada vai precisar. Eu trago um exemplo aqui do Pacto Alegre, né, que é um exemplo muito interessante, no qual todo esse trabalho de vilas também está plugado. No Pacto Alegre, eles conseguiram deixar de lado o que eles chamam, né, e o Sebrae participa disso, né, do ecossistema, ou pelo menos deixar ele minimamente acomodado, para que ele não macule a jornada de longo prazo. Acontece, nós todos são humanos, né? Mas assim, se tu tem pessoas nos lugares certos, com essa capacidade de animar, e quando entrar no zigue-zague ali, poder fazer a inflexão e retomar a constância do propósito, a convicção, acredito que, se dá para chamar isso de conselho, são pontos de atenção que lá na frente, né, vão dar frutos, porque a jornada de desenvolvimento é uma jornada de transformação e inexoravelmente ela é feita por pessoas tracionarão, né, e esse caldeirão dessas pessoas, esse compartilhamento todo é que faz acontecer, nenhum faz sozinho, mas essas pessoas, se elas não puderem e não tiverem o entendimento de se alocarem, né, de se auto-entender, tiverem essa constância de propósito, tiverem essa convicção e ter uma inteligência orquestrada de alocar as pessoas no momento certo, né, assim,
para finalizar, é um time de futebol, né, que entra num campeonato desafiador e que precisa ter as pessoas nas posições para que possa vencer o grande desafio de ser campeão, né, de uma jornada que ela é de longo prazo, né? Isso eu concordo muito com o André, ela é longa, né? Então há de se ter considerado esses elementos aí, na minha opinião. Muito bem, fizemos aqui uma excelente conversa aqui, estamos chegando ao final aqui do nosso episódio e queria agradecer o tempo e o penso de vocês, né, já que foi mencionado, que é o que tem de mais precioso aí, e desejar sucesso, né, nessa missão de prosperidade aí do Estado. Eu sei que vocês falaram aqui no início, né, e pelos depoimentos que eu ouvi aqui, isso aí é bem genuíno, né, vocês estão realmente comprometidos, né, com tudo que vocês falaram. Então é isso aí, bola pra frente. Muito obrigado aí. Bom, pessoal, esse aqui foi o nosso episódio 4 da série de podcast Leading Futures, segunda temporada da Simnetics. Fiquem de olho nas redes sociais. Em breve lançaremos aí os próximos episódios e esperamos vocês aí em mais uma sessão. Esse foi o Leading Futures, Moonshot Strategy, apresentado por Simnetics. Até o próximo episódio.